E agora a gente está falando durante todo o dia nesse palco sobre ESG na prática. Então agora a gente tem um time de peso, um time feminino para abordar este novo painel, que vai ser com o tema Inovação Sustentável, transformando processos e cadeias de valor na indústria. E esse time feminino, para começar, eu chamo a Andressa de Mello, que já esteve num painel aqui cedo com a gente. Por favor, Andressa. Ela é especialista em inovação e sustentabilidade e vai ser a mediadora desse painel. Convido também Marcela Zambardino, diretora de Impacto da Positiva. Olá, Marcela, respirou, chegou, prazer, muito obrigada. Marcela teve aí um contratempo no trânsito de São Paulo, né, Marcela? Mas deu tudo certo. Respira que agora você vai brilhar. E também convido agora a Renata van der Vecken. É isso, Renata? Alemão esse sobrenome? Belga, tá ali. Renata é diretora de meio ambiente da Ambev. Meninas, muito obrigada pela participação de vocês. Tenho certeza que vai ser um papo muito rico e produtivo. Fiquem à vontade. Andressa, o comando é seu. Obrigada. Boa tarde a todos, quem está aqui presente com a gente, quem está acompanhando online, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Com muito orgulho eu estou aqui nesse painel. A gente está nesse evento falando sobre inovação na indústria e como a indústria aí se prepara para os novos tempos, para esse futuro que está vindo e endereça todos os desafios. A gente falou muito de tecnologia, diferentes aspectos de tecnologia, de como a gente tem que endereçar aí os desafios de sustentabilidade, de pessoas, né? E hoje a gente tem esse painel agora falando de cadeia. O que acontece com os nossos processos produtivos e com as nossas decisões de negócio quando a gente resolve colocar a sustentabilidade no centro? Como ficam os resultados? Como é que ficam essas escolhas e as consequências e a produtividade? Então tenho um prazer de ter a Renata e a Marcela aqui comigo, muito bem-vindas. E aí, para começar essa discussão, a gente vai falar hoje um pouco de gestão de água, de economia circular, descarbonização, enfim, vários temas. Mas eu vou começar com a Renata. Renata, então, van der Vecken, acho que eu aprendi, não sei se eu falei certo. A gente vai aprendendo, né? Diretora de Meio Ambiente e Segurança de Operações na Ambev. Ela é engenheira civil, mestre em saneamento e especialista em gestão sustentável de água. Olha quanta coisa legal aqui pra gente. E aí eu queria que você falasse pra gente, Renata, assim, a água é essencial para a Ambev. A gente já vai começar com água, né? Bebida. Quem aqui nunca bebeu alguma coisa da Ambev, né? Acho que todo mundo conhece. Pra gente ter bebida, seja alcoólica ou não alcoólica, precisa de água, né? Então, assim, a Ambev não vive sem água. Me fala um pouco de como é isso e de como você traz esse tema para dentro do negócio e dos processos. Tá bem, obrigada, Andressa, pelo convite também de estar aqui compartilhando um pouquinho das nossas práticas. Água sempre foi um tema, uma pauta super relevante para a Ambev, não só por ser o ingrediente principal, mas por ser também essencial para a vida, então super importante para a sociedade. Tema que é o mais material, né, quando a gente fala de sustentabilidade. Então, é um de 8 temas que a gente definiu como prioridades estratégicas para trabalhar. A gente já trabalha dentro dos muros em eficiência hídrica 20 anos, está dentro do nosso sistema de gestão para resultados. E, mais recentemente, nos últimos 10 anos, a gente vem ampliando o olhar para fora dos muros. Então, o objetivo, o desafio principal que a gente vem trabalhando aí desde 2017 é para chegar em 100% das bacias hidrográficas, né, que a gente tem planta de estresse hídrico elevado, com melhoria em qualidade, em quantidade na bacia, então impacto positivo. Então a gente vem trabalhando nisso para entregar em 2025, envolvendo a cadeia, o ecossistema, a comunidade local, mas além disso ser uma prioridade estratégica, né, para a gente avançar para além das operações. Dentro das operações está dentro da meta de todo mundo. Então, desde a liderança sênior até o chão de fábrica, faz parte, né, dos programas de reconhecimento entre as operações, então já faz realmente parte do negócio, dada a relevância
para a nossa sobrevivência aí no futuro. E ele está junto com a estratégia de negócio, né? Não é uma coisa assim, eu vou olhar a água nas horas vagas. Então, do mesmo jeito que você olha o resultado, olha a produtividade, também olha a questão hídrica, é isso, né? Exato. Está inserida dentro de todos os programas de performance das operações. Ótimo. E aí eu vou trazer aqui a Marcela. A Marcela, eu vou ler aqui também tudo, ela é cofundadora, Chief Impact Officer na Positiva. E para quem não conhece a Positiva, eu sou fã dos produtos da Positiva. A gente tem aqui a Ambev, que o insumo é água, então um dos insumos principais, e os produtos da Positiva, que são produtos ligados a cuidado pessoal, higiene e limpeza, que normalmente são produtos que afetam a água depois, né? O uso desses produtos quando a gente lava roupa, quando a gente toma banho, esses produtos, ele tem aí um impacto, uma contaminação, uma potencial contaminação de água muito importante. Então a gente tem dois negócios que se relacionam com a água de forma diferente. E aí, para a Marcela, eu queria que você trouxesse justamente isso, assim, esses produtos normalmente poluem bilhões de água. O que você teve, qual foi a inspiração nesse aspecto para você criar a Positiva e como a Positiva vê isso de uma forma diferente? Obrigada por terem me esperado também, desculpa o atraso. Bom, há 10 anos atrás, quando estava criando a Positiva, junto com meus sócios, eu ficava muito indignada, né, exatamente da gente pegar uma água limpa e usar um produto para limpar a nossa casa e devolver essa água mais contaminada, não pela limpeza da nossa casa, mas pela a contaminação que o produto de limpeza gera na água. E, infelizmente, agora 10 anos depois, eu vejo que é uma reflexão que é pouco feita ainda. Existe uma confiança muito grande nos produtos de limpeza convencionais e não tem ainda um questionamento muito grande em relação ao efeito dessas substâncias que estão na formulação desses produtos, tanto na nossa saúde, quanto menos na água que está indo do ralo para baixo, né? Se hoje a gente coloca a nossa saúde em exposição a esses produtos para limpar, imagina pensar nessa água que está indo do ralo para os lagos, para os rios, para os mares, né? Para o oceano. Então, esse despertar, na verdade, veio quando eu tive a oportunidade de sair fora de São Paulo e entender de onde vinha a água que eu estava consumindo. E eu tinha o privilégio de tomar água da torneira. Eu acho que quando eu saí desse lugar do automático de comprar água engarrafada, ou, enfim, de me relacionar com a água de uma forma como se... desconfiando dessa água, né? Desconfiando dessa água, invasando essa água de um jeito que a partir disso, então, eu posso confiar, né? Enfim, me desconectando da origem da água, né? Quando eu consegui entender essa relação, eu pensei, nossa, eu tenho o privilégio de receber uma água limpa, eu não quero contaminar essa água para a terra que eu tô, nem para todos os vizinhos, né? Então, o começo da Positiva vem muito do conhecimento da cidade, da tecnologia, com essa vontade de ter uma aproximação real com a natureza e oferecer mais saúde para as pessoas e para a natureza, né? Ser mais generosa com o que a gente recebe, assim. Então, a relação da água com os produtos da Positiva é pensada durante toda a cadeia. A gente cria os produtos olhando para o ciclo de vida, né, inspirados na economia circular. Todos os fornecedores, a gente sempre mapeia quais são as práticas de relação com a água, né? A gente tem um relatório que a gente fez em 2021 super completo para entender as práticas de cada fornecedor. Então, durante a produção tem um uso muito consciente dessa água. A gente visa fazer produtos concentrados também, ou sólidos, pó, ou líquidos concentrados, que permitem com que as pessoas usem menos água, né? Tanto na fabricação quanto na casa delas para usar o produto. Então, a gente vende mais ativo do que produto diluído. E aí, todos os produtos, eles têm uma rápida biodegradabilidade. Alguns a gente tem um laudo, como os lava-roupas, de biodegradabilidade em 18 dias, que é super acelerada, para os corpos d'água não serem contaminados. E aí isso faz com que a gente, através de um produto de uso diário,
faça com que as pessoas mudem a relação delas com a água também, se conectem mais, tanto com a saúde delas, quanto do planeta e da água. A gente está vendo a água que a gente ingere e a água que a gente usa dentro e fora do corpo, né? O quanto que ela impacta. E aí eu vou pegar, a Marcela comentou de economia, de usar menos água, e a Renata já tinha falado dessa visão interna da Ambev de eficiência, de menos água. Eu queria que você trouxesse um pouco exemplos, né, de o que você tem aí de boas práticas que pode inspirar a indústria, que geram aí uma otimização do consumo de água e que também, por consequência, afetam os resultados, seja o custo, seja a produtividade na empresa. Tá bom, até para contextualizar um pouquinho de onde está a eficiência hídrica dentro da estratégia como um todo, falei que o nosso desafio está muito grande na bacia, né? Porque isso vai trazer resiliência a médio e longo prazo, né? Se a gente precisa da água, mudança climática, urbanização, tudo isso pode afetar a água, como que a gente garante que a fonte de água está melhorando? Isso é o desafio grande que a gente tem no momento. Mas dentro dos muros, a gente tem o desafio de ter água de boa qualidade para fazer o produto. Então, tem tecnologia de tratamento, tem fonte alternativa, acompanhar a fonte, como é que ela vem evoluindo. Tem a parte de eficiência hídrica, porque ela me torna menos dependente da fonte, então me torna mais autônoma. Seu negócio fica mais resiliente, né? Quanto menos água eu preciso para produzir cada litro de bebida, menos dependência eu vou ter na fonte, mais água eu estou liberando também para outros fins. E tem a questão de devolver o efluente dentro, né, das especificações que não vão causar um impacto na bacia que eu estou preservando para eu mesmo captar. Então, a gente está olhando o ciclo completo e aí a eficiência hídrica, ela é a principal alavanca de resiliência que a gente tem dentro dos muros. E a gente tem um sistema de gestão que a gente já construiu há mais de 20 anos. Dentro dele, a gente foi padronizando tudo que a gente tem de boa prática operacional, que foi surgindo de melhoria contínua que a gente vai aplicando dentro da operação e parâmetros de controle de processo que nos ajudam a consumir menos água. Então, se eu tenho uma temperatura X, eu vou talvez ter menos tempo passando a água e eu vou conseguir, então, fazer uma economia. Se eu instalo um condutivímetro para fazer um corte de um enxágue de processo, eu vou estar automatizando para ele cortar no menor tempo possível de enxágue. Tudo isso são práticas que a gente foi padronizando. A gente tem mais de 300 práticas operacionais padronizadas. Todas as plantas se autoavaliam e aí elas vão ali aplicando práticas que já são conhecidas e comprovadas, né? Mas a grande maioria delas está voltada a otimizar processo. Primeira etapa é reduzir consumo, melhorando o controle de processo de cada etapa, de cada equipamento, né? Muito focado em manutenção também. Muitas vezes a gente consome mais porque eu tenho alguma deficiência de manutenção dentro do equipamento, então está tudo isso dentro das práticas aplicadas, mas a gente também tem processos de recuperação de água, tanto internos nos equipamentos. Então, por exemplo, na lavagem de garrafa, a gente usa a última água para fazer o enxágue inicial da garrafa. Então, aquela água que é só para enxaguar, que ela é nobre, porque eu já estou com a garrafa praticamente limpa, eu reaproveito ela tanto no início da lavagem quanto em lavagem de caixa, né? Eu tenho vários processos de reaproveitamento, um pasteurizador, que a gente eleva a temperatura do produto para pasteurizar. No passado, era circuito aberto, né? Cada tanque, quando eu tinha um desbalanço, porque o pasteurizador ele opera em balanço completo, né? Não deveria gastar água de um tanque, vai passando para o outro de acordo com a temperatura necessária. Mas quando eu tenho uma parada de linha, aquilo tudo antigamente ia para o ralo, né? E a gente tem torre de resfriamento em todos eles para também serem circuito fechado. Então, dos equipamentos em si, tem circuitos fechados na sua grande maioria. E aí, como terceira frente, a gente tem reuso interno também. Então, várias das nossas operações hoje, a gente pega o efluente final, trata ele para, de novo, trazer ele para potabilidade, mas para atender a serviços. Então, atende caldeira, torre de resfriamento, limpeza de piso, usos secundários na cervejaria. Então, sempre cuidando para que a água de serviço e de reuso seja sem contato com o produto, para a gente ter a água cervejeira, né, sem nenhum impacto de qualidade. E também nas otimizações de processo, olhando sempre para equilibrar
todos os ganhadores, né? Ganha qualidade, ganha meio ambiente, ganha custo, ganha tudo quando a gente trabalha em sinergia. Essa integração das variáveis ela é importante, né? Não é que eu tenho que olhar ou a qualidade, ou o custo, ou o meio ambiente. Então, eu olhar as três frentes juntas, e a Renata deu vários exemplos daqui de como isso interfere, até reduz o custo de manutenção, inclusive. Então, tem uma série de efeitos positivos. Eu uso menos recurso é menos trabalho, menos gente para gerir as coisas, menos custo de tratamento, enfim. E essa questão, você trouxe o sistema de gestão, né? O quanto é importante, isso eu falo bastante para cliente, e a gente já falou aqui um pouco hoje, quanto é importante eu ter essa gestão, os indicadores, como é que eu trago, como é que eu avalio todas as questões para que tome uma melhor decisão, né? E aí, Andressa, nesse sentido, o primeiro passo de encontrar essas oportunidades, essas boas práticas de consumo foi medindo. Né? Se a gente não mede, a gente não gerencia. Então, a gente começou medindo áreas, depois a gente foi medindo sub-áreas, medindo linhas, medindo equipamentos críticos. Então, hoje a gente já tem uma gama de medição, na grande maioria, automatizadas, que a gente tem visibilidade online, o operador consegue acompanhar o desvio e abrir uma análise de falha caso tenha um desvio de processo. Ao mesmo tempo, a gente, como tem muitas operações e tem muito dado a nível de equipamento, a gente consegue entender qual é o benchmark. E aí a planta consegue tentar trabalhar para chegar no benchmark. Então, tem duas formas de trabalho. Uma de tratar anomalia, para ter consistência no número e ele não piorar, e olhar para os melhores para achar oportunidades e continuar a evolução contínua, né, da gente chegar em um dia, sei lá, sonhar com, né, só gastar água para colocar dentro da garrafa. O conhecer, né? Eu brinco bastante. Tem uma frase que a gente para resolver um problema precisa conhecer o problema. E para conhecer precisa medir, precisa estudar, precisa entender, precisa planejar. E aí nessa parte de conhecer e de planejar, eu vou trazer a Marcela aqui para endereçar aquela questão que você falou, né? Da poluição, desses insumos, o que eles geram. Uma parte importante da Positiva são os insumos. Os ingredientes é que fazem toda a diferença, e eu sei que vocês usam vários da biodiversidade. Queria que você comentasse um pouco dessa influência, da decisão da escolha do ingrediente, o quanto ela é decisiva para um menor ou maior impacto depois, e como isso foi fundamental, né, para a operação da Positiva. Bom, na Positiva a gente tem a mensuração de impacto de cada produto. A gente tem um dashboard que tem acesso para toda a equipe, que a venda de cada produto vai alimentando esses indicadores. E um deles, que é muito impressionante, é a quantidade de litros de água que a gente consegue evitar de contaminar com a venda de cada produto. Então, basicamente, quando a gente vende um lava-roupas, que faz 10 lavagens, cada lavagem usa, em média, 60 litros de água. Então, a gente está evitando de contaminar, né, com um produto que é rapidamente biodegradável, 100% vegetal, ou o máximo natural possível. Ele está deixando de contaminar esses litros de água, e hoje já foram mais de 8,5 bilhões de litros de água que a gente evitou de contaminar com a venda dos produtos de limpeza. Isso se você considerar só os 60, fora o que esses 60 contaminam de outros a hora que entra em contato, né? Exatamente. Quantas horas as pessoas deixam a torneira ligada, enfim, toda a água que vai do ralo para baixo, na lavagem de louça também. O que a gente faz quando a gente olha para outros insumos? Outro dado que eu acho muito relevante é a produção de algodão no Brasil. A gente, na Positiva, tem uma linha de acessórios, e a gente tem alguns panos que são feitos com algodão orgânico que vem da Paraíba e não nascem, né, naturalmente coloridos. Então, durante todo o processo, a gente tem uma redução de 7 vezes a quantidade de água que é usada para um algodão convencional que é colocado, né, enfim, defensores agrícolas, agrotóxicos, cada pessoa chama de um jeito, enfim, para poder aumentar a produção. Fora toda a parte de tingimento desse fio, né, para deixar ele colorido, que esse algodão que nasce naturalmente colorido dispensa. E aí, no processo de beneficiamento, em colaboração com o Sebrae da Paraíba, a gente faz
um processo que não usa nada de água numa máquina de lavar, assim que ela é uma lavagem a seco, que foi um processo desenvolvido com tecnologia de ozônio, justamente para também poupar água. Então, a gente trabalhando juntamente com a agricultura familiar e com o Sebrae, com as comunidades da Paraíba que querem manter essa semente de algodão orgânico viva, a gente consegue poupar também litros de água e ter um produto que tem a mesma função que um produto de algodão convencional, só que dura em média 4 vezes mais. Só por ele também não ter sido submetido ao longo do processo a vários desgastes que o algodão branco, por exemplo, que é alvejado, que já é um processo ali também que exige muita água, o nosso não passa. Então, quando a gente vai desenvolver os produtos, os insumos, a gente sempre olha qual que é o material que a gente consegue fazer, ter a função, né, a performance que a gente precisa, ou seja, limpar, secar, mas qual que é a origem dele mais ecológica e socialmente melhor, assim, né, o que vai ser melhor para a saúde das pessoas e para todos os indicadores ambientais. E a gente vai fazendo o portfólio com trocas positivas, sempre comparando os indicadores de impacto de cada insumo para criar cada produto. Aí você trouxe os pontos que são as propriedades, tem a ver com a propriedade funcional, né, a propriedade do insumo mesmo, como é que eu penso em alternativas que têm um menor impacto em poluição, mas que mantêm aí essas propriedades. E você trouxe os aspectos também de como é que eu olho a cadeia de como é produzido esse insumo. Então não é só a escolha do insumo em si, mas o como. A agricultura familiar, a questão orgânica. Então você trouxe vários insumos aí na cadeia, e isso acho que é bem importante de indústria, quando a gente vai falar de carbono, que está falando de escopo 3, enfim, tem muita coisa. Mas como é que a gente olha toda essa cadeia e os vários aspectos de forma integrada, e que dá sim para fazer, e que isso tem sim resultado, então olhando mais do que só o interno, né, impacto técnico no produto, mas como é que a gente pensa os outros. E aí eu vou pegar essa parte de que a gente está expandindo o olhar, né, de sair para dentro, para a Renata voltar. Você comentou no começo sobre a Ambev ir para fora, né? Que a Ambev começou olhando para dentro e depois olhando para fora, a questão de bacias hídricas, que assim, a água é limitada, a gente tem aí uma questão hoje, a diminuição da água disponível no continente, de água doce disponível, então essa é uma realidade. Eu queria que você comentasse um pouco como foi esse movimento de olhar para fora, né? O que a Ambev olha e como é que ela olha. Eu imagino que não dá para fazer sozinha a hora que a gente está fazendo. Então, como é o olhar da Ambev e como ela vem trazendo outros aí nessa jornada? A gente entendeu que a água é muito complexo. Sozinho, a gente não vai resolver o problema complexo e nem vai se tornar resiliente só em reduzir consumo, né? A gente precisava fazer esse movimento interno, porque senão a gente também não tem propriedade para ir para fora, né? Então, a gente reduziu o consumo interno em mais de 50% nos últimos 20 anos. Mas era preciso fazer algo pela bacia, né? Junto com parceiros, e principalmente TNC, WWF e a Avina são as 3 principais, né, parceiras que a gente trabalha. A gente priorizou áreas onde a gente está inserido e que são de estresse hídrico elevado, então a gente classifica cada uma das nossas operações em nível de risco hídrico, né, onde a gente olha risco físico, risco de qualidade, reputacional e regulatório. Só vou falar do estresse hídrico para quem não está muito familiarizado. A gente teve exemplo em 2014 que faltou água, agora a gente teve excesso de água agora e falta de água. Eu lembro na última crise hídrica, eu vi plantas paradas 4 meses porque não tem água na região onde elas atuam. Então, assim, isso é real. Isso causa um prejuízo. Imagina uma planta produtiva ficar 4 meses do ano parada. O prejuízo que isso causa. Desculpa, só fiz essa inserção aqui que achei que era importante. Ou ter risco regulatório de redução de volume de licença, ou risco reputacional. Talvez a gente tenha água até dentro da operação, mas a comunidade do entorno passa por alguma vulnerabilidade de água potável ou de quantidade de água em si, né? Então, a gente precisa atuar junto com esses usuários todos da bacia, né? Isso traz benefício para nós mesmos, porque a gente vai estar garantindo
mais água com mais qualidade, inclusive para nós como usuários, mas é principalmente para toda a sociedade. E a gente estruturou um programa, tem mais de 10 anos que a gente atua nesse programa, chama Bacias e Florestas. Né? Cada bacia dessas de estresse hídrico que a gente identificou, hoje a gente tem 14 bacias que a gente tem programas e que a gente considera como alto estresse. 11 delas já eram de estresse hídrico em 2017, quando a gente lançou o desafio para o ano que vem. Então, essas a gente quer chegar em 100% delas, né, com resultado mensurável, com terceira parte validando realmente de impacto positivo na bacia. Como é que a gente gera esse impacto, né? Junto com esses parceiros, a gente estrutura um programa que tem várias etapas, desde a etapa de fazer o diagnóstico local para identificar quais são os problemas. Porque o problema de uma bacia não necessariamente é o mesmo da outra. Então, a gente faz o diagnóstico para definir juntos quais são as soluções a serem aplicadas. A maior parte das bacias a gente atua em soluções baseadas na natureza, então reflorestamento, preservação em áreas prioritárias de recarga, né, que vão devolver a água para a bacia ou para o aquífero ou para a própria bacia hidrográfica. Então vão ajudar também a melhorar a qualidade, porque eu diminuo o assoreamento, diminuo a erosão e diversos outros fatores. Então, essa frente está na grande maioria das bacias, mas tem algumas bacias que a gente atua em saneamento rural, ou em fornecimento ou acesso à água potável, né? Ou em manejo rural, porque a gente, com o programa de reflorestamento, ele envolve muito proprietários rurais. Né? A gente estrutura junto com a ONG, junto com os parceiros locais, mas principalmente com o município e o comitê de bacias, um arcabouço legal para capturar recurso, não só dos players, das indústrias que são parceiras, mas também, né, das arrecadações do município, que são retornados para o comitê de bacias para poder fazer pagamento por serviço ambiental às propriedades que aderem. E nessas propriedades, a gente também, muitas delas, entra com educação ambiental para manejo de solo, para melhora, né, de formas de executar ali a produção rural daquela propriedade. Então, são várias frentes, mas são vários atores, desde o governo, desde ONGs, desde outras empresas, desde os próprios produtores rurais e atores ali que vão se aderir ao programa para a gente juntos aí tentar, né, mover cada vez mais a melhor ou mitigar, né, os problemas aí que a gente vem enxergando que a gente vai ter cada vez mais no futuro. E vocês hoje estão grandes e complexos na iniciativa, então já dá para ver que tem bastante coisa. Não faz sozinho, que é isso, não daria para fazer tudo sozinho. Mas vocês começaram pequeno lá atrás, né? Então acho que fala um pouquinho desse começo, só aí para quem às vezes está no outro estágio que fala, nossa, eu nunca vou chegar no nível da... Dá para chegar lá, mas é devagar. Fala um pouquinho do começo. Tudo começou no Gama. A gente tinha uma fábrica em Brasília e a comunidade... A gente... recebia água da concessionária, então não era uma fonte própria, né? Mas a comunidade passava por várias dificuldades locais ali no entorno por acesso à água potável. Tinha uma dificuldade porque a água vinha piorando em qualidade. Então, tinha um tema muito mais reputacional até do que físico para a própria cervejaria. Mas junto com o time de relações governamentais, de sustentabilidade, como que a gente consegue, né, apoiar e se inserir no problema que a comunidade que está ali próxima da gente está passando. E aí tudo começou, o piloto começou na época com a WWF, e a gente começou a monitorar a bacia, fazer pequenos projetos, e aquilo foi gerando um reflexo, se tornou uma prática global. Hoje é uma prática da IBIMBEV, né? E não está só na nossa zona, né? Eu sou responsável por América do Sul, mas está em todo o mundo, replicada aí de um negócio que nasceu pequenininho e que se expandiu. E o intuito final sempre de todas as práticas que a Ambev se coloca, né, disponível a executar é da gente tentar fazer algo que seja sustentável, independente da gente estar ali para sempre ou não. Aquilo vai continuar, né? Então, o programa, depois que ele tem a estruturação legal, você tem
o fluxo acontecendo de arrecadação de recurso, os projetos acontecendo, os produtores aderidos, independente do quanto que a companhia em si coloca no projeto, ele vai continuar de pé e ele vai se sustentar ao longo dos próximos anos, e a gente talvez pode ir para outra bacia ou para outro projeto para poder liderar uma nova frente, né? Então, acho que o intuito principal é como que eu começo a liderar, né, a pauta no entorno que eu estou inserido, em algo que é material, seja a água, que é o nosso caso, seja outro tema que pode ser aí de alguma outra empresa. Ótimos pontos, que eu falo bastante para cliente, né? Seja uma empresa pequena, uma média, uma grande, a gente tem que começar. E não adianta querer começar gigante, porque a gente vai errar. Então, começar pequeno, começar com um piloto, ir aprendendo, ganhando maturidade, isso faz toda a diferença e faz a gente ser mais produtivo também. E essa visão que você trouxe, né? Algo perene, que seja sustentável financeiramente, em termos de gestão, tudo isso. Acho que isso é muito importante. Não adianta fazer uma ação isolada, vi lá, fiz uma ação, comprei meu pedacinho do céu, né? Comprei meu pedacinho no paraíso e beleza. Não, essa preocupação de, poxa, eu vou fazer algo que gere continuidade, que gere efeitos mais duradouros, né? E aí eu vou para a Marcela agora, que eu sei que uma das coisas que vocês fizeram, a Companhia Positiva, né, a gente já se conhece a Companhia Positiva de bastante tempo, mas vocês tomaram a decisão agora de verticalizar a produção e também uma decisão de, poxa, como é que eu otimizo, reduzo o custo para aumentar a escala e o impacto do que vocês estão fazendo. Queria que você me comentasse um pouco como foi essa mudança e como isso pode influenciar todo um setor. Bom, então a Positiva, para quem não conhece, nasceu sem ser uma indústria e há 2 anos atrás a gente tomou a decisão de adquirir um dos nossos principais fornecedores de produtos de limpeza e também de higiene, né? Ele tem a licença na Anvisa para fabricar essas 2 linhas e a gente tomou essa decisão muito baseada na busca das pessoas por produtos mais sustentáveis e na principal barreira, que é preço. Muita gente quer consumir produtos melhores, tem a consciência, mas vê um desafio ali quando o produto custa 2 vezes mais caro, 3 vezes mais caro. E a gente resolveu enfrentar esse principal desafio, verticalizando a produção. Então, a gente já tinha vários produtos que a gente poderia fabricar ali dentro, e aí ao longo desses 2 anos, a gente já internalizou 70% dos produtos. Isso nos permitiu atingir 68% do portfólio hoje dentro de uma estratégia de custar somente 30% a mais do que um convencional, igual em performance. Então, quando eu falo de um tira-manchas, que é o que mais vende no Brasil, que entrega a melhor performance, eu consigo hoje ter uma fórmula que entrega a mesma performance, custando ou igual ou 30% a mais, só que uma fórmula super segura para a saúde das pessoas e super segura para toda a parte ambiental. Então, agora com a indústria, a gente conseguiu acelerar bastante em inovação. A gente melhorou muito a eficiência dos produtos também, mas sempre olhando para a performance que as pessoas querem dos produtos convencionais, para toda a parte da formulação continuar com os nossos valores, para a embalagem também continuar sendo circular e conseguindo chegar num preço mágico ali que nos permite escalar. E a gente tem uma frase interna que é muito importante, que é como o produto ele já foi desenhado como uma solução, quanto mais a gente vender, mais impacto a gente gera, né? E esse dash que eu mostrei, que eu falei para vocês, que eu comentei de indicador, é muito legal, porque a venda de cada produto a gente consegue mensurar o quanto que está indo para famílias agricultoras, o quanto de água que está deixando de ser poluído, o quanto de embalagem de plástico virgem está deixando de ser evitada. Então, com a indústria, a gente está preparado agora para o negócio crescer, para a gente conseguir aumentar a distribuição. O nosso foco total está em aquisição, a marca ficar mais conhecida, porque agora a gente tem uma estrutura para vender no preço que as pessoas querem e podem. E também capacidade de receber, né, oportunidades e atender com velocidade. São exemplos aqui de que dá para fazer uma economia regenerativa com lucro,
Eu brinco, tem muita gente que fala, eu trabalho com sustentabilidade de negócio, você abraça a árvore. Eu falo, gente, eu adoro abraçar a árvore, mas nas horas vagas. Vocês estão vendo que a linguagem aqui não é de abraçar a árvore. Então, olha, veio bastante coisa de custo, de produtividade, de rentabilidade. A Renata trouxe um monte de outros indicadores que são muito ligados ao dia a dia, produtividade, economia, eficiência. É disso que a gente está falando quando a sustentabilidade, a gente faz que sustentabilidade traz resultado, sim. É inovação e é de falar de resultado. Olha aqui quanta coisa de negócio a gente está falando com essa temática. É isso que é trazer sustentabilidade para a vida real. E aí, voltando para a Renata, agora a gente falou bastante de água, né? E eu quero falar de descarbonização, que é outro tema. A gente vai ter um outro painel para falar específico disso, mas eu quero trazer a descarbonização, que é o tema que está aí. E eu sei que a Ambev tem também uma atuação interessante aí dos produtos. É um desafio, é uma jornada, né? Ninguém vai de 0 a 100 em 2 segundos. A jornada de descarbonização ela é longa, mas eu sei que vocês estão trabalhando e tem evoluções. Me traz um pouco aí essa visão da descarbonização junto com o negócio. Tá bem. Acho que clima é o tema mais urgente da sociedade, né? Eu acho que a gente não tem dúvida, vai impactar. Já está impactando o tema anterior também, então vai impactar e já está impactando disponibilidade hídrica e outras diversas, né, consequências aí relacionadas à temática. Então, a Ambev, né, ela tem aí uma ambição de se tornar net zero em 2040. Hoje, o nosso principal desafio está no escopo 3, que está fora dos nossos muros. Então, quando a gente olha para os escopos, o que a gente hoje emite dentro das operações é escopo 1 e 2, que é tudo que a gente, né, tem de fontes de energia, de consumo de queima de energia, queima de combustível dentro da operação ou de compra de energia. Isso a gente evoluiu muito nos últimos anos e representa uma parcela muito pequena da emissão total da cadeia, né? Nosso maior desafio está no escopo 3, que aí é a cadeia de fornecedor, é logística, é agricultura, até chegar no copo do consumidor. Isso representa quase 90% das nossas emissões, dado tudo que a gente já fez dentro de casa. Então, engajar essa cadeia de fornecedores é o principal, né, trabalho do momento. A gente conseguiu fazer um grande programa, né, dentro da companhia, que é o Eclipse, onde a gente traz os fornecedores para assumir compromisso mútuo. A gente faz diversos workshops também para dividir as práticas que a gente fez dentro de casa, para que eles possam também, né, replicar ou ter ideias e a gente discutir, a gente também aprender um pouco com eles. Então é uma troca bem interessante. Os principais fornecedores, né, uns 200 fornecedores aproximadamente, já assumiram compromisso e eles representam aproximadamente 70% das emissões ali da cadeia. Então, 200 é considerável, hein? Considerável, principalmente porque os principais emissores, né, estão dentro desse pool que já assinou compromisso mútuo. Então, a gente já tem aí uma parcela grande das emissões do escopo 3 com compromisso de redução contínua, que faz parte dos nossos inventários. Então, a gente consegue acompanhar a evolução também ano contra ano. Isso gera também benefícios, né, de negociação, porque são parceiros que acabam tendo um relacionamento, né, um pouco mais próximo com essa conexão. Então, esse é um trabalho grande. E para a gente engajar eles, a gente teve que ter também toda a nossa jornada interna para conseguir tanto dividir prática quanto trazer eles para o jogo. Então, meio parecido também com o que eu falei com a água, tudo começa com redução de consumo de energia. Então, isso já é uma temática que a gente vem trabalhando há muito tempo, até porque está conectada com redução de custo, né? Então, reduzir energia para a gente também é um indicador importante de custo, mas uma migração grande de matriz energética na última década. Então, a gente introduz lá no início do século, né, nos anos de 2000, a gente começa a introduzir as primeiras caldeiras à biomassa. Mais recentemente, a gente tem uma planta operando com biometano, 100% do vapor gerado para a produção dentro da cervejaria vem de biometano de um aterro sanitário, que a gente também
utiliza, então, né, quase que também uma circularidade ali de gerar energia com lixo residual que vai para o aterro da cervejaria e que hoje fornece vapor para aquela operação. Tem a operação mais recente, a gente migrou para biometano de usina de cana-de-açúcar, então a gente vem evoluindo muito em matriz energética. Hoje o Brasil, todas as plantas do Brasil já têm eletricidade 100% renovável comprada, então isso ajudou muito também, né, nas emissões internas, e a gente começa a conseguir capturar a oportunidade de negociação conjunta com esses parceiros, né, com esses fornecedores que estão aderindo conosco os compromissos, e aí vai gerando oportunidade também de negócio, de otimizar, né, preço de compra de um combustível renovável, porque eu tenho um volume maior para negociar, então vão abrir, eu acho que diversas outras oportunidades de negócio também com essas parcerias que são boas para o meio ambiente, mas estão boas também, né, para a companhia como um todo. E aí você trouxe, a gente busca, no geral, a gente fala de temos que inovar, temos que inovar. Normalmente o que vem na cabeça das pessoas é a inovação e só tecnologias disruptivas. Um novo iPad, um novo sei lá o quê. Então vem muito essa ideia de que inovar é eu só focar na tecnologia. E você trouxe os desafios, e o que vocês mexeram aí foi bastante de gestão. E isso é algo que eu trabalho bastante com clientes, que assim, boa parte da inovação que a gente precisa para fazer acontecer, ela é muito mais relacionada à gestão do que, de fato, a eu buscar um novo, sei lá, a nova tecnologia não inventada e maravilhosa do mundo. Então, temos que olhar também as tecnologias, sim, porque elas fazem diferença, mas boa parte do desafio está na gestão, de como é que a gente faz uma gestão diferente. Para eu gerir esse Scope 3 200 fornecedores, não é óbvio. Então eu tenho que pensar de formas diferentes, atuar de forma diferente. E essa inovação, acho que a Renata trouxe exemplo que ilustra bem isso, do que a gente normalmente trabalha com o cliente, com as empresas, quando eu vou falar de disrupção, de descarbonização, enfim, de toda essa mudança. E aí eu vou voltar para a Marcela agora, que você comentou do desafio de reduzir custo para algo que o consumidor queira e possa pagar. E no começo, você tinha, na sua primeira fala, você tinha trazido também do desafio que ainda é a pessoa substituir o produto tradicional, a confiança que tem no tradicional e que acha que o sustentável não vai ter a mesma performance, enfim. Queria que você trouxesse essa visão de que para escalar a gente precisa ir à educação do consumidor, precisa trabalhar esses aspectos. Como vocês vêm trabalhando e o que você vê como desafio, como principal necessidade para o futuro? Bom, a gente tem muita facilidade de falar com o público que já entende que a natureza faz parte da gente, né? O que chama dos convertidos, né? Os convertidos. Agora, o público que ainda escolhe produto a gente separa, na verdade, como a Kantar separa o consumidor aqui no Brasil em 3 públicos. Então tem os ecoativos, tem os ecoconsideradores, que são as pessoas que consideram os produtos ecológicos, mas se não tiver com o preço acessível, se não tiver no mercado que ela está acostumada a comprar ou no aplicativo, ela vai acabar optando porque tem ali, então é uma compra mais de conveniência, ela não vai mudar muito a rota dela para comprar outro produto. E tem os eco-dismissers, que são pessoas que não estão ainda ligada nas questões climáticas, não conseguem associar ainda as questões climáticas com o consumo do dia a dia. Esse público, a gente entende que é um público que a gente precisa conversar por performance. E aí, como a gente é uma empresa bem nova, bem digital, a gente usa muito das redes sociais para mostrar a performance dos produtos. Então a gente vai na lógica que as marcas de limpeza sempre fizeram na televisão, de mostrar antes e depois, de mostrar o produto em ação, o produto... porque, de fato, a gente entrega performance. Então, assim, se for sobre performance, temos... e temos muito mais, porque temos... E tinha muito preconceito, né? Até há poucos anos, uns 5, 10 anos, muito produto sustentável não tinha performance. E hoje a gente vê que já não é assim, né? Eu, pelo menos, uso positivo, assim, ele limpa melhor, tão bem quanto melhor do que os outros. Não, e a indústria mudou muito nos últimos 10 anos, assim, a equipe de P&D mesmo acompanha muito o movimento do mercado. Há 10 anos atrás, quando a gente estava começando... vários insumos, como fragrâncias
de base vegetal, biodegradáveis, não era muito difícil de encontrar, ou então estava com preços que eram muito difíceis de serem implementados na formulação, que deixava o produto completamente deslocado do mercado. Insumos veganos também, quando há 10 anos atrás estava começando a Positiva, os fornecedores me xingavam, assim, falavam, como assim, você é doida, como assim não vai testar em animal o produto, como assim não vai ter ingrediente, qual é a relação de uma coisa com a outra? Hoje em dia você tem muitas opções, né, de alternativas vegetais, minerais, o conhecimento, tudo é sobre conhecimento, né? Então, acho que o ponto-chave a Positiva sempre buscou compartilhar conhecimento. A gente tem um trabalho muito ativo de comunicação, a gente tem um teto de vidro muito aberto, a gente é uma empresa muito transparente, muito aberta a questionamento. Qualquer pessoa que questiona a gente é respondida em no máximo 3 dias. A gente já tem uma prática mais atual de tratar o consumidor muito como a gente quer ser tratado. A gente não esconde informação. Se tem algo que a gente ainda precisa evoluir, a gente fala que a gente precisa evoluir, ou a gente explica que a gente ainda não tem condições de ter aquela prática, mas que está no nosso objetivo, mas que, enfim, nesse momento não tem como fazer. E eu acho que isso gera uma conexão e uma aproximação que é muito importante hoje no consumo. E também a gente aprende muito com os nossos consumidores, porque quando você traz essa vulnerabilidade, né, que uma empresa é feita por pessoas que querem fazer produtos melhores, que querem fazer com mais responsabilidade, as pessoas ajudam a encontrar solução, né? Enfim, aí eu acho que é o caminho do conhecimento junto com o caminho da vulnerabilidade na comunicação, ele é muito importante para a gente conseguir ter progressos e conexões mais fiéis, né? Mas não só pensar em aquisição, mas também em recorrência e relevância, que é o que a Positiva consegue trabalhar bastante como marca. Aqui tem alguns recados importantes para a indústria, né? Primeiro, se você é da área de sustentabilidade e quer ampliar o impacto e tudo mais, trazer, assim, olha o discurso aqui, tem que trazer performance, tem que trazer indicador de negócio, tem que estar conectado. E, por outro lado, se você é da área de negócio, da indústria, não está muito convencido, acho que não é isso mesmo. Olha quanta coisa de resultado a gente tem aqui ao olhar sustentabilidade, tanto na experiência da Ambev quanto da Positiva. Então, assim, é possível, vale a pena e traz melhores resultados. E eu vou mudar a conversa aqui para um outro ponto, que é complementar, mas tão importante, que a indústria ela é conhecida tradicionalmente por ser um ambiente masculino. São poucas mulheres na indústria, principalmente em liderança, e aqui a gente tem 2 exemplos de mulheres pioneiras e desbravadoras. Gostaria de reforçar aqui esse aspecto. A Renata, ela é engenheira, eu sou engenheira também, então sei os desafios de mulher em engenharia. Mas a Renata é engenheira, ela desenvolveu a carreira dela em áreas predominantemente masculinas. Tem aí um pragmatismo, deu para ver no discurso dela, quando ela é pragmática, que tem. Fez aí, e também fez o desenvolvimento, sua especialização em sustentabilidade, assim como eu, muito antes desse tema virar moda, né? Então já viu aí uma tendência e tem feito uma carreira de sucesso numa empresa que cobra resultados, que a gente sabe a cultura da Ambev de resultados. E a gente tem a Marcela aqui, que ela é, além de ser fundadora, criadora da Positiva, ela foi reconhecida recentemente com o prêmio Bold Woman Award da Veuve Clicquot. Eu nem sabia da história da Veuve Clicquot, mas a senhora Clicquot, Madame Clicquot, ela ficou viúva e ela foi, numa época muito pioneira, ela assumiu os negócios da família e era uma mulher, então, à frente de negócios, eles criaram esse prêmio para reconhecer mulheres pioneiras, inovadoras e de negócio. Então, estamos aqui diante dessas duas, e aí eu queria que vocês duas falassem dessa experiência de vocês para que inspire... Tá funcionando? Tá. Tá baixando. Preciso de outro microfone. Tá funcionando? Tá. E eu queria que vocês falassem dessa experiência de vocês e o que vocês têm de recado para inspirar outras mulheres, que traz, sim, mais resultado e mais produtividade a gente ter essa inclusão e diversidade. Tá, deixa eu começar, assim, lembrando que eu acho que já está, né, comprovado que diversidade traz perspectivas diferentes, jornadas diferentes que vão trazer
novas ideias fora da caixa e que vão ajudar o negócio, né, a transformar, a inovar e etc. Mas eu acho que como líder, a diversidade também traz, né, vários aspectos positivos de desenvolvimento, né? Então, para mim, diversidade, desde lá das minhas primeiras experiências, me trouxeram habilidades que eu acho que me ajudaram a chegar aqui, porque elas são habilidades que a gente vem falando muito que são as do líder do futuro, né? Então, flexibilidade, adaptação à mudança, escutativa, né? E tudo isso vem quando a gente está trabalhando com pessoas de culturas diferentes, né? De jornadas diferentes. Então, para mim foi super importante para desenvolvimento como líder. Meu time é super diverso, né? Tem Argentina, tenho mulher, tenho homem, tenho tudo. e vários países, né? Porque a gente está na América do Sul, então estamos em 6 países. Dentro do meu time tem composição dos diferentes países também para a gente compor um pouco de como, né, fazer segurança e meio ambiente dentro, né, da realidade desses países. Então é importante ter o time diverso para a gente conseguir liderar, mas também para a gente conseguir se desenvolver. E minha primeira experiência, assim, que eu acho que foi super importante para desenvolver essas habilidades, foi lá no mestrado ainda, né? Eu fiz o mestrado fora do Brasil, na Bélgica, quando conheci o meu marido, e por isso aí o sobrenome. E nesses 2 anos, eu fiz um mestrado com bolsa, então tinham pessoas de diversas nacionalidades, África, Ásia, América, boa parte de países em desenvolvimento. Então, eu tive ali a primeira grande experiência de como é que eu me conecto com todas essas pessoas, como é que eu aproveito ao máximo essa experiência. E, assim, acho que a adaptação à mudança, que foi super importante para a minha jornada dentro da Ambev, porque eu mudei, assim, de cadeira várias vezes. Eu toquei projetos importantes por um bom tempo, e aí a dinâmica, né, de problemas diferentes, de locais diferentes, que eu tinha que propor soluções diferentes, acho que veio muito dessa jornada lá atrás de estar né, tão flexível a aprender, né? Isso desenvolveu curiosidade, né? Então, acho que quanto mais curioso, mais a gente vai estar, né, com mindset de aprendizagem contínua. Quando eu entrei na Ambev, eu entrei como analista ambiental, mas logo depois eu toquei 5 anos de projetos. Eu construí 3 novas cervejarias, uma maltaria nova, mas assim, muitas ampliações. Então, projetos importantes, onde eu lidei com culturas diferentes também, dentro do Brasil, fornecedores diferentes, problemas diversos. E aí, acho que a experiência da diversidade me ajudou, né? Eu tive uma líder inspiradora também, né, no início da minha jornada, então eu acho que, né, o que ter um ponto de referência, ter uma rede de apoio, onde você possa enxergar que é possível, porque você está vendo que tem outra pessoa que também é mãe, que está lá, que é sócia da companhia e que abre as portas para a gente enxergar que dá para chegar. Então, me sinto hoje muito responsável em mostrar isso para o time também, né? Acabo sendo uma referência de que é possível para todo mundo chegar onde quiser, né? Lugar de mulher é onde que ela quiser. Realmente, né? Eu toquei um projeto que eu fiquei 1 ano construindo uma fábrica. Quando eu cheguei, era só eu de mulher. A gente chegou a um pico na obra de 1.000 pessoas trabalhando e 98% era homem. Então, super desafiador, mas também acho que traz aí inúmeros aprendizados que depois me ajudaram a tocar outras coisas diferentes, né? Eu assumi uma cadeira de gerente corporativa de utilidades, eu não conhecia de utilidades, eu sou especializada em saneamento ambiental, mas muito em água e efluentes. E, de repente, vai eu tocar energia, caldeira, geração de vapor, CO2. Só coisa divertida, né? Como é que eu lidero um time? Era 100% homem, com muito conhecimento técnico, sem eu ter o conhecimento técnico. Então, todos esses aspectos de escutativa, de você realmente se mostrar frágil. Acho que mulher tem um pouco dessa facilidade, né, de demonstrar fragilidade. Muitas vezes a gente tem medo, porque a gente acha que vão achar que a gente é fraca, mas no final isso conecta e gera conexões verdadeiras,
né, que geram aprendizados e ajudam a gente a chegar. Eu acho que ajudaram muito eu chegar aonde eu estou. Espero ajudar muitas outras pessoas a chegarem ainda mais longe. E essas são habilidades da liderança dos tempos atuais, dos tempos futuros, né? Lidar com incerteza, com conhecimentos que a gente não sabe. A gente está falando aqui vários dos dias, assim, um monte de coisa a gente não sabe. E vai descobrindo conforme vai acontecendo. E essa liderança tem que cada vez mais ir nessa linha. Obrigada. Marcela. Bom, estão me ouvindo? Tá. Bom, além de nós três aqui, tem mais uma pessoa, uma mulher aqui que eu admiro muito, que está de rosa, que é a Giovana Povia. Ela, quando a gente decidiu virar indústria 2 anos atrás, eu fiquei muito preocupada, porque a fábrica ela fica 1h30 de São Paulo. A gente já tem um modelo híbrido de trabalhar. E a gente ia assumir um desafio muito novo para a gente, né? Uma empresa que sabia construir marca, não sabia ser indústria ainda. Então, a gente queria encontrar uma profissional para poder ser diretora da indústria, para assumir esse desafio e a gente poder ficar de olhos fechados ali, né? Trabalhar confiança. E aí, quando a Giovana se inscreveu no processo, foi muito incrível, assim, a sensação de poder ter uma mulher com toda a experiência que ela tem a fim de assumir esse novo desafio com a gente. E é muito gratificante. Eu amo falar que a gente tem uma diretora industrial. Me dá muito orgulho, porque eu acho que nós mulheres precisamos de referência. Por mais que a gente tenha já ocupado muitos lugares, a gente tem muito ainda para ocupar, né? Saiu ontem uma pesquisa que acho que precisa de mais ou menos 100 anos para a gente conseguir ter equidade mesmo de gênero, né, e equidade de direitos. Infelizmente, eu acho que é um caminho longo, mas que a melhor forma da gente alcançar, né, esses espaços é a gente se andando em boa companhia, né? A gente se levantando, uma puxando a outra. Eu acho que a gente tem falado muito de clima aqui, né, de questões climáticas, e eu acho que tem um termo muito importante, né, quando a gente fala de mudanças climáticas, que é a adaptação climática. A gente falou de mitigar, mas acho que mais do que tudo a gente vai ter que se adaptar cada vez mais, e eu acho que as mulheres têm uma capacidade de adaptação que é, assim, admirável. A gente se adapta a qualquer situação, e eu acho que é um grande ensinamento que, na verdade, o feminino tem, né? Que os homens também têm, mas as mulheres têm essa força um pouco maior, e eu acho que a gente acaba inspirando. Então, tem esse lugar da vulnerabilidade, que eu acho que a gente se coloca mais, né? E que é muito importante, porque por mais que tenha muita informação disponível, ninguém sabe tudo. A gente, para resolver problemas complexos, a gente precisa de menos ignorância e mais cooperação, ignorância não, desculpa, mais certeza, menos certeza e mais colaboração, cooperação, né? Então, eu fico muito feliz com esse prêmio. Inclusive, para quem não conhece, eles disponibilizaram 3 anos de pesquisa de como é difícil nós mulheres empreendermos no Brasil, quantos desafios a gente tem para além da maternidade, que já é um clássico, né? A gente tem milhares de desafios, como os ambientes muito masculinizados, às vezes um ambiente um pouco opressor, que coloca a gente nesse lugar de frágil, enfim, e a gente acaba tendo que ser mais masculinizada para ocupar esse espaço. Mas eu acho que a gente está num momento, e essa mesa é um exemplo de trazer referências que estão conseguindo ocupar esses espaços com mais generosidade, com mais colaboração, com muita inteligência e olhando para o futuro com mais cuidado. E com muito resultado, né? Deixa eu comentar um negócio. Eu falei de uma líder inspiradora, você falou de rede de apoio. Tá saindo o som dela? Alô? Agora sim. Você falou de rede de apoio, eu falei de uma líder inspiradora, mas a gente também tem que se unir aos homens, né? Um líder que mais me deu o clique, ele falava que, assim, eu não precisava perder a minha essência
para eu continuar crescendo, porque o que tinha me trazido até ali era exatamente a minha essência, né? Então, esse negócio de se masculinizar dentro de uma empresa que é muito focada em resultado e que realmente, né, tem um mundo operacional ali, industrial, fabril, com muitos homens, ele acaba promovendo muita gente a querer se enquadrar, né? E no final do dia, o que trouxe a gente até aqui é a nossa essência, a gente não vai poder perder ela. Então, acho que é uma outra dica aí importante para a mulherada, né, se apegar. Acho que o recado aqui, a gente está para finalizar, o recado aqui é do E, né? Não é ou, não é mulher ou homem, não é sustentabilidade ou resultado, então é E. É como a gente traz a combinação aqui dos fatores. A gente falou de cadeia e dos desafios que é a gente transformar a cadeia ao mesmo tempo que é um desafio, uma oportunidade, um resultado. E o outro recado aqui dessa mesa foi que é começar pequeno, expandindo, integrando os vários desafios para que a gente tenha melhores resultados, um melhor impacto e uma melhor saúde para as pessoas. Agradeço vocês duas, foi um prazer. Obrigada, audiência.